Foi iniciada a segunda parte. Oi. Ainda tá assim? Ou tá aparecendo normal? Voltou? Ah, beleza. Então, como eu estava falando, eu acredito que na aula passada, a aula de quinta-feira, o professor Alex, que foi o responsável por ministrar a segunda parte de afecções que comprometem o sistema genito-urinário. Oi. Eu aceitei todo mundo que pediu aqui. Ela pede para ela fechar e tentar novamente, porque aqui não subiu nenhuma solicitação, não. Então, eu acredito que o professor Alex falou com vocês sobre a questão de litíase renal, de glomerulonefrite difusa aguda, né? Todas essas questões, certo? E hoje nós iremos dar continuidade, né? Finalizando a parte das afecções que comprometem o sistema genito-urinário, para a partir da próxima aula nós vermos as patologias reumáticas, né? As doenças reumatológicas. E muito provavelmente na próxima semana ocorrerem essas aulas práticas, com a graça de Deus. E aí finalizamos a disciplina no dia 9, uma segunda-feira, com a nossa prova, tá certo? Vou enviar lá no grupo novamente a questão da data do último seminário que falta, do grupo 5, tá bom? Então, na aula de hoje, gente, antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de fazer uma recapitulação com vocês, só para dar uma dica de estudo, tá? Para vocês, em relação às patologias do sistema geniturinário, tá certo? Para quando vocês forem estudar, vocês terem a visão, vocês tentarem desenvolver, né, o senso crítico de que as patologias que comprometem o sistema urinário, elas começam por algo mais simples, tá certo? Que se não for devidamente cuidado, vai agravando, e tudo que vai agravando, tudo que vai ficando mais complexo, vai comprometendo mais, né? Digamos assim. Então, o que é que nós vimos, por exemplo, que é mais simples de doença do sistema que compromete o sistema urinário? A questão de infecção urinária, né? A infecção do trato urinário, né? Que é o que nós chamamos de ITU, que é um termo mais geral, né? Que nós utilizamos para fazer referência a toda e qualquer infecção que ocorra no trato urinário, não importando se essa infecção ela compromete a uretra, a bexiga, os ureteres ou os rins. Quando nós utilizamos a nomenclatura ITU, nós estamos dizendo que está ocorrendo uma infecção no trato urinário, mas nós não estamos dizendo onde especificamente está acontecendo, tá certo? Lembram disso? Conseguem lembrar disso? Sim. E aí, gente, quando nós queremos dizer que está ocorrendo uma infecção no trato urinário em um determinado lugar, ou seja, em um determinado órgão específico, nós temos nomenclaturas específicas para utilizar, né? Por exemplo, se nós queremos dizer que uma infecção está ocorrendo na uretra, né? Está comprometendo a uretra, a gente vai chamar de quê? Uretrite, né? Se nós queremos falar de uma infecção urinária que está comprometendo mais especificamente a bexiga, nós damos o nome de quê? De cistite, né? Se essa infecção urinária, a gente começa nas vias urinárias baixas, que é a uretra, bexiga e a parte final dos ureteres, né? Se elas não são cuidadas,
A infecção, nós dissemos, né? Nós aprendemos que a infecção ela vai avançando, é como se ela fosse subindo, né? Que é a questão da via ascendente da infecção do trato urinário, né? Então, se eu não cuido de uma uretrite, obrigatoriamente, indiscutivelmente, ela vai evoluir para uma cistite. Se a cistite, que é uma infecção, perdão, que compromete a bexiga, ela não é cuidada, essa infecção vai subir para onde? Para os rins, né? E aí, como é o nome que nós utilizamos para fazermos referência à infecção urinária que compromete os rins, especificamente? Quando está nos rins, qual é o nome que a gente utiliza? Qual é o termo técnico científico? Antes, a questão de quê, gente? Da pielonefrite, certo? Pielonefrite é aquela infecção urinária que ela vai comprometer especificamente, gente, o quê? Os rins, tá certo? Se essa pielonefrite, ela não é cuidada, se ela não é tratada, ela vai agravar. E como é, gente, que algo agrava se já está nos rins? Vai ser o quê? Esse agravamento dessa infecção que está comprometendo os rins, essa pielonefrite. Vai ser o comprometimento da unidade funcional, da principal unidade funcional, ou seja, do centro de tudo, dos rins, que vai ser o quê? O glomérulo renal, tá certo? E aí, quando o glomérulo renal ele é comprometido, nós temos o que vocês viram na aula passada de glomerulonefrite difusa aguda, GNDA. Então, gente, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Que uma infecção do trato urinário, um AITU, ela pode simplesmente iniciar na uretra, que ainda teoricamente está de boas, né? Dá para ser tratada de forma tranquila. Mas se essa uretrite, se essa AITU que compromete especificamente a uretra, se ela não for cuidada, é óbvio que ela vai piorar. Ela vai agravar. Vai passar de uma coisa mais simples para uma coisa o quê? Mais complexa. Tá certo? E aí, nós vamos construindo uma escadinha de nível de complexidade, em que a infecção urinária mais simples é a que compromete a uretra. Se avança a que está comprometendo a uretra, nós vamos ter o comprometimento de quê? Da bexiga. Se avança da bexiga, vai para onde? Para os ureteres. Se dos ureteres não é resolvido, vai chegar onde? Nos rins, que nós chamamos de pielonefrite. Se não for cuidada, piorou. Vai comprometer quem? O glomérulo renal, que nós vamos ter a GNDA, a glomerulonefrite difusa aguda. Então, é o caos, literalmente, da infecção urinária, é a GNDA. Por quê? Porque está ocorrendo um processo infeccioso na principal unidade funcionante dos rins, que vai ser o quê? O glomérulo renal. Tá certo? Então, para essa pessoa evoluir para uma insuficiência renal crônica, é um pulo, é um estalo. Concordam comigo? E aí, gente, para uma pessoa atingir uma insuficiência renal crônica, uma IRC, primeiro ela tem que desenvolver o quê? Uma insuficiência renal aguda. O que é agudo e não é cuidado, gente, indiscutivelmente vai se transformar em algo o quê? Crônico. Tá certo? Na aula passada, vocês também tiveram a oportunidade de ver algo que é muito comum dos pacientes que são portadores de doenças renais, que é a litíase renal, tá certo? Que é a famosa o quê? Pedra nos rins. O famoso o quê? Cálculo renal, tá certo?
Esse cálculo renal, essa pedra, ela vai estar obrigatoriamente localizada dentro dos rins? Ou pode estar em algum outro órgão, em alguma outra via urinária? Exatamente. A pedrinha ela é iniciada, ela é formada no interior dos rins, né? E ela vai. Nós sabemos que a principal função dos rins é o quê? Filtrar o sangue para gerar, né? Para formar a urina. E essa urina, ela sai de dentro dos rins, passa pelos ureteres, chegam até a bexiga, da bexiga passa para onde? Para a uretra, e da uretra é exteriorizada na forma da nossa urina, né? Quando nós fazemos xixi, quando nós desprezamos a diurese. Então, da mesma forma que a pedrinha, o cálculo renal, a litíase renal, ela é gerada no interior dos rins, mas ela vai sendo empurrada, ela vai fluindo com o quê? Com o xixi que é formado. Então, ora, essa pedrinha no rim, ela pode estar dentro dos rins, ela pode simplesmente estar nos ureteres, pode estar na bexiga, pode estar na uretra e pode ser exteriorizada juntamente com o quê? Com o xixi. Certo, gente? Silvia, Oi. a pessoa que puxa os cabos do vídeo, já quando ela passa aqui que a gente mais ligado da TV, a pessoa pode urinar e cair na Pode, pode. Não sei se alguém na turma sofre de cálculo renal, né? Na minha outra turma tinha. E existe sim a possibilidade da pessoa fazer xixi e a pedrinha cair no vaso sanitário, né? Agora imaginem vocês aquelas vias urinárias, principalmente, perdão. Isso, perfeito. Isso mesmo. Imagina uma pedra que pode ter qualquer tamanho, certo, gente? Tanto pode ser pequenininha, quanto pode ser bem maior, maior do que um grãozinho de feijão. E aí, talvez, se nós pensemos num grão de feijão, a gente pensa, poxa, é pequeno um grão de feijão, tá? Mas imagina um grão de feijão passando por dentro de um ureter, passando por dentro de uma uretra. É muita coisa, se torna algo grande, tá certo, gente? Então, é algo muito doloroso, certo? Como o Pedro falou, é uma dor tão intensa que muitas pessoas chegam a desmaiar, né? Conforme essa pedrinha ela vai progredindo, ela vai passeando pelo trato urinário. E eu digo isso porque minha mãe, por um longo período da vida dela, ela teve litíase renal, né? Ela teve pedra nos rins. E quando ela tinha crise, ela simplesmente não conseguia nem se mexer em cima da cama, de tanto que era a dor. E eu lembro muito bem, ela hoje em dia, graças a Deus, não tem mais essas crises, né? Acabou se conscientizando de que precisava tomar mais água, ingerir mais líquidos, né, para prevenir a formação dessas pedrinhas. Enfim, mas eu me lembro muito bem quando eu era pequena que ela dizia para mim que a dor de um cálculo renal, de uma crise de cálculo renal, ela é pior do que a dor que a mulher sente para parir, parto vaginal, né? Por via vaginal. Ela diz que é muito pior do que a dor do parto. Aí eu fiquei imaginando, né? Assim, até hoje eu imagino isso, porque eu nunca tive filho, então eu nunca parei. Mas eu imagino que seja uma dor, seja um desconforto muito grande, né? Pelos partos que eu já assisti. E aí o bebê passar pelo canal vaginal é muita coisa, né? Eu imagino que doa muito. Então, imagina se a dor de uma crise de litíase renal se é maior do que a dor do parto. Meu amigo, deve ser muita dor mesmo, né? Então, vejam o quanto é importante que o nosso corpo funcione em perfeita harmonia. Porque senão, se nós não cuidamos de forma adequada, uma coisa vai comprometendo a outra.
né? E eu não sei se vocês lembram que eu falei para vocês, né, que é muito complicada essa questão de infecção urinária, porque muitas pessoas elas têm infecções urinárias uma atrás da outra. Isso acaba se tornando algo comum, rotineiro na vida delas. E elas acabam negligenciando, acabam não tendo o cuidado necessário que é preciso ter. E aí, gente, nunca esqueçam que uma infecção urinária, quando ela não é tratada logo no início, ela vai subindo. Subindo em direção aonde? Aos rins. E aí, gente, se ocorre um comprometimento infeccioso dos rins, ou seja, uma pielonefrite, inevitavelmente, em algum lugar dos rins dessa pessoa que teve pielonefrite, vai ser formada uma espécie de feridinha. E sempre que nós falamos em feridinha, nós falamos também de quê? De cicatrização daquela ferida, né? E aí, se é formada uma feridinha nos rins, gente, e essa feridinha ela é cicatrizada devido à pielonefrite, tá? Não se iludam que o local onde é gerada essa cicatriz, ele passa a não funcionar mais. É uma área de fibrose. Tô não, ainda não, ainda não. É formado o quê? Uma cicatriz, uma fibrose, tá? E o tecido renal que ele tem fibrose, ele não funciona mais. Aí vocês imaginem, uma pessoa que tem infecção urinária de repetição, ela nem liga mais, sabe? Se sobe pros rins, se tá só na uretra, já virou fichinha pra ela, tá certo? E aí, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Imagina uma pessoa que tem uma pielonefrite de repetição. Os rins dessa pessoa vai ser cheio de cicatrizes, né? Se os rins dessa pessoa é cheio de cicatrizes, é cheio de regiões de fibrose e, consequentemente, essas regiões fibrosadas, elas não o quê? Não funcionam. Então, essa pessoa ela pode evoluir para o que nós chamamos de quê? De uma insuficiência renal aguda, IRA. E aí, gente, quando eu falo para vocês em insuficiência renal aguda, todo e qualquer órgão que entra em insuficiência, eu estou querendo dizer o quê? Que ele não está funcionando da forma que deveria funcionar, tá certo? E aí, vocês cuidado que a insuficiência renal aguda, ela é representada técnico-cientificamente pela sigla IRA, tá? E aí, algumas pessoas confundem essa IRA com insuficiência respiratória aguda, pelo amor de Deus. Insuficiência respiratória aguda não é representado por IRA, não, é por IRPA. Sendo esse P minúsculo, tá bom? E os demais maiúsculos, tá certo? IRA sempre, sempre, sempre vai ser insuficiência renal aguda, tá certo? Anotem isso aí, porque isso é uma boa pegadinha. E sabe por quê, Rosália? Porque a maioria dos concursos fazem questões se referindo à insuficiência respiratória aguda e colocam o IRA. Se vocês tiverem esse conhecimento, vocês podem recorrer e pedir anulação da questão do concurso. Repito, IRA, coloquem aí em maiúsculo no caderninho de vocês. IRA é igual a insuficiência renal aguda. Muitas pessoas confundem com insuficiência respiratória aguda, mas quando nós falamos do trato respiratório, gente, a insuficiência respiratória aguda é IR maiúsculos, tá?
P minúsculo, A maiúsculo. Então, IRPA é igual a insuficiência respiratória aguda. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já vi inúmeras provas de concurso que estão fazendo referência à insuficiência respiratória aguda e colocam a sigla IRA. Completamente errado. É uma questão que deve obrigatoriamente ser anulada. Porque a utilização... Não nem pegaria da banca, mas se erro deles mesmo. Se eu for fazer um concurso, gente, e eu vi uma questão dessa, eu nem me preocupo em respondê-la. Eu nem vou quebrar a cabeça. Por quê? Porque eu posso entrar com um recurso contra a banca e exigir que essa questão ela seja anulada. Por quê? Porque ela foi elaborada com a utilização de um termo técnico-científico de forma errada, de forma inadequada. E aí eles não têm como simplesmente dizer que não vai anular, eles são obrigados a anular. Tá certo? Agora, a gente só tem como ter essa visão, né? Eu acredito que vocês saibam que em concurso, uma questão a mais, uma questão a menos faz toda a diferença, né? E aí a gente só pode só pode fazer isso, né? Exigir, né? Que seja anulada se nós tivermos esse conhecimento. Que teoricamente é uma coisa simples, mas é um detalhe, tá certo? Então vejam o quanto os detalhes eles são preciosos pra gente, tá certo? Beleza aí, gente? Ok? Então, vamos seguindo. Só para relembrar vocês, acredito que vocês já saibam, né, que quando nós falamos de trato urinário, nós falamos de órgãos específicos e de vias urinárias específicas, em que os órgãos principais do trato urinário são quem? Os rins, né? Que são órgãos pares. Por quê? Porque são dois, né? Saindo de cada rim, nós temos o quê? Os ureteres. Os ureteres, cada um vai chegar até onde? A bexiga. E a urina que é armazenada, a urina que chega até a bexiga, ela é exteriorizada, ou seja, ela é posta para o meio externo, passando por quem? Pela uretra, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, quais são as funções dos rins? São várias, né? Mas qual é a principal função do rim? Qual é a principal função do rim? Ele geralmente de quê? Opa, filtrar o sangue. Então, todo o sangue que existe no nosso corpo, ele vai obrigatoriamente passar pelos rins, né? Com qual objetivo? Ser filtrado, né? Porque esse sangue, ele é cheio de toxinas, ele é cheio de excretas, né? Cheio de lixinho biológico, né? Então, ele precisa ser limpo, precisa passar por um processo de limpeza. E por onde é que ele passa por esse processo de limpeza? Na filtragem renal, tá certo? E aí, gente, quando os rins filtram esse sangue, ele retira todas essas toxinas, todos esses excretas, todas essas substâncias que não fazem diferença no nosso corpo. E a partir daí é gerado o quê? A urina, certo? Mas, como eu vinha falando para vocês, imaginem uma pessoa que faz uma infecção, que faz infecções urinárias de repetição, tá certo? Que não cuida, que essas infecções elas começam na uretra, mas quando vai se ver, já está onde? Lá nos rins. E toda pielonefrite, gente, toda infecção renal, ela gera o quê? Cicatrizes nos rins,
E essas cicatrizes, que é o que nós chamamos de tecido fibrosado, ou seja, geram fibroses, né? Em cada ponto de cicatriz, em cada ponto de necrose, olha, Ave Maria, de fibrose que existe em cada rim, tá certo? Nós temos o quê? Uma partezinha do rim que não funciona mais, tá certo? Então, imaginem um rim de uma pessoa que tem uma pielonefrite atrás da outra. Então, é um rim cheio de cicatrizes, é um rim cheio de fibroses, tá certo? E, consequentemente, é um rim que vai funcionar 100% ou não, gente. Não vai funcionar 100%, tá certo? Então, se eu tenho um órgão que era para funcionar 100%, está funcionando 70%, tá certo? Eu posso dizer que eu tenho uma insuficiência renal aguda, ou seja, o rim está começando a dar sinal de que não está bem, mas que se essa pessoa ela se atentar, ela pode buscar tratamento para evitar perder mais ainda as funções renais, tá certo? Mas se essa pessoa não liga, essa insuficiência renal, esse rim que está funcionando só 70%, ele pode evoluir e passar a funcionar 30% apenas. Tá certo? Então, eu saio de um quadro de insuficiência renal aguda, IRA, tá certo? E passo para um quadro de insuficiência renal crônica, tá bom? Então, imagina um rim que é para funcionar 100% e que agora está funcionando apenas 30% ou 20%, tá certo? Então, ele quase o quê? Não funciona, não é verdade? Então, nós temos uma evolução negativa, né? Nem toda evolução ela é positiva, tá bom? Em que um rim que antes era insuficiente agudo, que antes estava num quadro de insuficiência renal aguda, evoluiu para um quadro de insuficiência renal crônica, IRC, tá bom? E quando eu falo em um rim que está em insuficiência renal crônica, é aquele rim que praticamente ele não funciona, tá bom? E se eu falo em um rim que praticamente não funciona, será que faz sentido eu dizer que é um rim que praticamente perdeu as funções renais? Sim, né? Então, coloquem na cabecinha de vocês que para uma pessoa ela atingir o nível de insuficiência renal crônica, ou seja, de perda das funções renais, tá certo? Obrigatoriamente, ela passou por uma fase de insuficiência renal aguda, tá certo? Então, me digam, uma insuficiência renal aguda ela pode evoluir para uma insuficiência renal crônica. Mas uma insuficiência renal crônica, ela pode regredir para uma insuficiência renal aguda? Nunca jamais. Nunca jamais. Gente, tudo na vida, certo? Em se referindo a níveis de complexidade, tá bom? É sempre mais fácil evoluirmos do mais simples para o mais complexo. É sempre mais fácil eu não ter o conhecimento, por exemplo, certo? De métodos dialíticos, que é o que nós vamos ver hoje. É muito mais fácil eu só ter ouvido falar em hemodiálise, tá certo? Mas não saber detalhes sobre a hemodiálise. Mas se eu estudar, eu vou saber. Então eu passo de um conhecimento básico para um conhecimento mais complexo. Mas nunca na vida eu vou regredir, eu vou evoluir de um conhecimento mais complexo para um conhecimento básico, tá certo? Se eu, Silvia,
já trabalhei com pacientes renais crônicos que faziam, por exemplo, diálise peritoneal, que nós vamos ver hoje na aula. Se eu aprendi a manusear um sistema de diálise peritoneal, nunca, pelo menos é o que se espera, é que eu deixe de saber como é que se manuseia um sistema fechado de diálise peritoneal. Então, entendam que é muito mais fácil evoluir de algo que é mais simples para algo que é mais complexo do que é mais complexo para o mais simples. Então, dessa mesma forma, acontece as insuficiências renais. Uma insuficiência renal aguda, ela sempre, quase que 100%, existe a probabilidade dela evoluir para uma insuficiência renal crônica. Mas uma vez o nosso paciente já estando num quadro de insuficiência renal crônica, ele não consegue voltar para um quadro de insuficiência renal aguda, tá certo? Então, essa evolução, ela acontece de forma unidirecional, ou seja, uma única direção, sempre do agudo para o crônico, jamais do crônico. Eu não vou conseguir reverter, eu não vou conseguir recuperar essas funções renais, certo? A ponto desse paciente dialítico passar de uma insuficiência renal crônica para uma insuficiência renal aguda, tá certo? Então não esqueçam isso, tá bom? Até aí, tudo bem, gente? Então vamos lá. Se, gente, eu falo de um paciente que ele está tanto com uma insuficiência, pode estar, né? Com uma insuficiência renal aguda, ou eu tenho um outro paciente que está numa insuficiência renal crônica, tá? Professor, é o fim de tudo quando um paciente portador de doença renal, ele é classificado como com insuficiência renal aguda ou uma insuficiência renal crônica? Não. As coisas vão complicando, né? Mas para tudo na vida, teoricamente, existe uma saída, tá certo? Se eu tenho um paciente, tá certo, que já está dando sinais de insuficiência renal aguda, eu quero dizer o quê? Que os rins dessa pessoa já tá ficando comprometido, já tá ficando meio que baleado. Então, se ele era para funcionar de forma 100%, ele só tá funcionando 50%, 60%, tá certo? Então, ele vai precisar de uma ajudinha, tá certo? E como é que eu vou dar essa ajudinha, professora, a esse paciente renal agudo, que está com a insuficiência renal aguda? Existem, gente, aqui, ó, no lado direito da tela de vocês. Vocês conseguem acompanhar meu mouse? Aqui? Sim ou não? Certo, beleza. Então, no lado direitinho da tela de vocês aqui, existe a primeira via, a primeira possibilidade de ajuda, né, para esse paciente que ainda está em um quadro de insuficiência renal aguda, ou seja, os rins estão parando, mas ainda não pararam completamente, tá certo? Ele está num quadro, gente, prestem atenção, de agudicidade. Ele vai precisar de ajuda? Vai. Essa ajuda, ela vai vir de onde? Dos métodos dialíticos, tá certo? Dos métodos que nós chamamos de diálise, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Quais são os dois principais tipos de métodos dialíticos que existem na medicina que ajudam esses pacientes que estão em insuficiência renal aguda, tá certo? Mas aí, um paciente com o IRA, ou seja, com insuficiência renal aguda, se ele não for cuidado,
se ele não receber essa ajuda que ele precisa, por meio de métodos dialíticos, por exemplo, a tendência é que esses rins desse paciente, ele vá o quê? Piorando cada vez mais. E aí, se ele piora cada vez mais, consequentemente, ele vai perdendo as funções renais dele, né? Se era um rim que funcionava 50 ou 60%, se ele não é cuidado, ele pode facilmente chegar a um nível de funcionamento de apenas, por exemplo, 20%, 10%, ou então, gente, literalmente zerar, parar de funcionar, tá certo? Se os rins de uma pessoa param de funcionar, ou então tendem ao zero de funcionamento, né? Nós evoluímos de uma insuficiência renal aguda para uma insuficiência renal crônica, tá certo? E aí, gente, um paciente que está num quadro de insuficiência renal crônica, não adianta nós ajudarmos esse paciente que está com os rins quase zerados em relação ao funcionamento, tá certo? Não adianta nós tentarmos ajudá-lo com métodos dialíticos, não. Porque se os rins daquela pessoa não funcionam nada, ou quase nada, essa pessoa ela vai ter como estar o resto da vida inteira preso a uma máquina de hemodiálise? Não. Porque nós vamos ver que os pacientes que fazem hemodiálise, por exemplo, a depender do quadro clínico, a depender do quadro de gravidade deles, tá certo? Eles fazem o método dialítico 2 ou 3 vezes na semana. 2 ou 3 vezes na semana não é a mesma coisa do que você estar ligado à máquina 24 horas por dia, 365 dias do ano, né? Então, entendam que um paciente que ele já está no quadro de IRC, ou seja, de insuficiência renal crônica, tá certo? Não vai ter como nós ajudarmos ele só através de método dialítico, não. Não vai ter como ajudar, oferecer ajuda a ele com hemodiálise ou com diálise peritoneal, não, né? Ele precisa de uma ajuda maior. Por quê? Porque os rins dele estão funcionando zero ou quase zero, tá certo? E aí, qual é a segunda possibilidade de ajuda que eu posso ofertar para esse paciente? A questão do transplante renal, tá certo? Então, vejam que as coisas vão evoluindo, é tipo aquele ditado, nada está tão ruim que não possa piorar, né? Desse jeito acontece na insuficiência renal, tá certo? Nas doenças renais. São doenças muito comprometedoras, perdão. São tristes, são desgastantes, tá certo? Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Imagine, se é péssimo a pessoa ter que fazer hemodiálise. Se é péssimo a pessoa ter que fazer diálise peritoneal. Tudo isso pode se tornar mais péssimo ainda. Como, professora? A pessoa precisando de um transplante renal. Lembrem-se que no nosso país, infelizmente, são poucas as pessoas que são doadoras de órgãos, certo? E aí imagine uma pessoa que está numa fila de transplante, esperando um órgão ser disponibilizado. É uma fila que é imensa, certo? Fora quando não acontecem os absurdos, que são bem comuns do nosso país, né? De ter o órgão disponível, mas não existem as substâncias reagentes para serem testadas com o órgão para saber a questão da compatibilidade, do nível de aceitação da pessoa que vai receber o órgão e do órgão que vai ser implantado nela. Eu não sei se vocês se recordam, mas aqui em Natal aconteceu isso, acho que não tem nem 2 anos. 1.000 pessoas, milhares de pessoas na fila de transplante renal. Ocorriam óbitos de pessoas que eram doadoras de órgãos, ou seja, tinha rins disponíveis, mas o que não tinha disponível eram as substâncias reagentes para fazer o teste para saber o nível de compatibilidade do receptor e do órgão que ia ser doado,
Vocês imaginam que absurdo isso? Às vezes é mais difícil ter uma substância reagente do que o próprio órgão. Então, é um absurdo, né? Eu fico passada. Então, lembre-se sempre, a insuficiência renal aguda, ela vai evoluir sim para uma insuficiência renal crônica, mas nunca uma insuficiência renal crônica vai voltar a ser uma insuficiência renal aguda, tá certo? Em se tratando de insuficiência renal aguda, nós temos como ajudar esse paciente através de quê? Métodos dialíticos, que são as alternativas que a gente tem de métodos dialíticos. Quais são? A hemodiálise, a HD, né, que a gente chama, ou diálise peritoneal ambulatorial, que é a DPA, a gente vai ver, tá certo? Mas aí, se o quadro desse paciente ele complicar mais, ele sai de uma insuficiência renal aguda e vai para uma insuficiência renal o quê? Crônica, tá certo? E aí, quando eu falo em insuficiência renal crônica, eu estou falando em um paciente que os rins dele quase não funcionam, ou nos casos mais drásticos não funcionam nada. Então, não faz sentido nós ajudarmos esse paciente apenas com a HD ou com uma DPA, tá certo? Porque o que é que ele precisa? De um rim novo, certo? Então, qual é a única alternativa de ajuda para esse paciente? O transplante renal, tá certo? Professora, se os rins dele estiverem parando ou se estiver parado, qual é a preocupação que nós devemos ter? Ei, rim parado é incompatível com a vida, tá certo? Eu acho que eu já falei para vocês que em UTI, em unidade de terapia intensiva, né, que quase todos os pacientes que estão lá, nós fazemos um controle rigoroso do débito urinário, ou seja, de como está o funcionamento dos rins desse paciente. Quando nós começamos a perceber que essa pessoa, por exemplo, começa a ficar oligúrica, ou seja, muito pouca urina sendo formada durante 24 horas, né? E por mais que essa pessoa seja hidratada, corra soro fisiológico aberto nela, né? Porque teoricamente vocês podem prestar atenção que quando nós somos atendidos num pronto-socorro e o médico prescreve, né, solução fisiológica para correr, né, na nossa veia, a gente faz logo xixi, né? Mas no paciente que o rim dele tá parando ou tá parado, pode hidratá-lo do jeito que for, colocar milhares de litros de soro, ele não vai fazer xixi. Então, nós percebemos que esse paciente, o rim dele está parando. O rim dele está entrando em uma insuficiência total. Então, parece até meio que rude, meio que grosseiro falar isso, mas o paciente, quando ele está assim, praticamente é só esperar a hora. Por quê? Porque um rim que não funciona, não tem como essa pessoa permanecer viva, tá certo? E isso a fisiologia nos explica o porquê, né? Porque uma das principais funções dos rins é filtrar todo o sangue que passa pelo corpo para retirar excretas. Então, se esse rim não está funcionando, não está ocorrendo essa filtragem do sangue. Se não está ocorrendo essa filtragem do sangue, toxinas excretas vão ficar retidas no corpo do paciente. E isso é altamente tóxico. O corpo não aguenta, o corpo começa a descompensar, tá certo? Então, se um paciente começa a apresentar oligúria, que é a diminuição do débito urinário, e evolui para uma anúria, ausência de débito urinário, é um paciente que facilmente vai evoluir para óbito. Tá certo? Beleza, gente. Até aí, tudo bem? Sim. Podemos seguir? Então, na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar dessa primeira alternativa aqui, dessa primeira forma de ajuda que pode ser ofertada ao paciente em um quadro de insuficiência renal aguda, tá certo? Então, hoje nós vamos falar de métodos dialíticos,
mais especificamente de hemodiálise e de diálise peritoneal ambulatorial, que é a DPA, tá certo? E aí, gente, quando eu falo em diálise, quando eu falo em métodos dialíticos, eu estou falando em formas que eu tenho para ajudar o meu paciente que está num quadro de insuficiência renal aguda, tá certo? Vamos partir do princípio que a principal função dos rins é filtrar o sangue. Só uma parte do sangue é do corpo da pessoa? Não, todo o sangue do corpo da pessoa, tá certo? Então, por natureza, fisiologicamente falando, os nossos rins, ele faz diálise, tá certo? E o que é que vem a ser a diálise fisiológica? É justamente essa filtração que os rins fazem de todo o sangue que circula no nosso corpo, com o objetivo de quê? De retirar excretas e toxinas desse sangue. O que não nos serve, gente, a gente não é para reter no nosso corpo, é para colocar para fora, certo? Essa é a diálise fisiológica, tá certo? Ou seja, a diálise que é para normalmente acontecer no corpo dessa pessoa. Um corpo que esteja em perfeito funcionamento, um corpo saudável, tá certo? É para ter rins funcionando, e rins funcionando, por tabela, eu tenho o quê? Filtração do sangue. Então, essa é a diálise fisiológica, tá certo? Agora, se esses rins desse paciente não estão funcionando, não está ocorrendo a diálise fisiológica, nós precisaremos de um apoio, de uma forcinha, de uma diálise o quê? Artificial. De uma diálise que é feita por uma máquina ou por determinados procedimentos específicos, tá certo? Então, quando nós falamos da diálise que não é a fisiológica, que é a feita pelos rins, certo? Nós estamos falando de um tipo de tratamento, né, que é feito por máquinas, no caso da hemodiálise, ou feito pelo uso de substâncias específicas, na intenção de quê? De fazer a função que teoricamente era dos rins, mas que eles não estão conseguindo porque eles estão em um quadro de insuficiência renal aguda, tá certo? Então, se os rins não estão funcionando, quem vai ter que fazer o papel desses rins? Ou uma máquina, ou o uso de substâncias específicas para fazer meio que, entre aspas, essa gambiarra, né? E qual vai ser o objetivo? Substituir de forma parcial, cuidado com esse parcial, certo? Que inclusive eu sublinhei, eu grifei aqui para vocês, né? Vai substituir de forma parcial uma das funções dos rins. Por que, gente, é uma substituição de forma parcial e não total? Porque, gente, se fosse uma substituição de forma total da função dos rins, nós não mais teríamos métodos dialíticos, né? Se fosse para substituir de forma total a função dos rins de filtrar o sangue, eu precisaria de quê? De um rim novo. Não seria de um método dialítico. Então, eu precisaria da outra alternativa que nós temos aqui, que é a questão do transplante renal. Tá certo? Então, quando eu falo em diálise artificial, eu estou obrigatoriamente falando de quadros de insuficiência renal aguda. E quando eu falo em uma insuficiência renal aguda, eu estou falando em um rim que parou de funcionar totalmente? Não. Um rim que para de funcionar totalmente ou que tende a parar de funcionar totalmente é qual? É o rim que está em insuficiência renal o quê? Crônica. E aí, gente, em se tratando de insuficiência renal crônica, a única alternativa que nós temos é o transplante renal. Insuficiência renal aguda, não esqueçam, é o rim que está comprometido quanto ao funcionamento, mas ele não parou e nem está perto de parar. É um rim que está funcionando 60%,
70%, ou seja, perdeu 40 ou 30% da sua função, tá certo? Mas que dá para eu ajudar ele com os métodos o quê? Dialíticos, com uma hemodiálise ou com uma diálise peritoneal ambulatorial. Então, por isso que ocorre essa substituição de forma parcial e não total. Se eu fizer a substituição de forma total com métodos dialíticos, eu estou querendo dizer o quê? Que é aquela pessoa que ela vai estar ligada a uma máquina de hemodiálise todos os dias do ano. E isso é o quê? Impossível. Tá certo? Então, cuidado, muito cuidado com isso aí. Tá certo? E aí, gente, se eu estou falando em métodos dialíticos, se eu estou falando em uma hemodiálise, se eu estou falando em uma diálise peritoneal, que vão substituir de forma parcial uma das principais funções dos rins, eu estou dizendo que esses métodos dialíticos, eles vão funcionar de forma a filtrar o sangue do paciente, tá? E aí, essa filtração do sangue, ela tem que objetivo, retirar os excretas, retirar as substâncias tóxicas que ali estão, tá certo? Ok. E aí, eu tenho que fazer essa filtragem de retirar essas substâncias tóxicas, de retirar essas toxinas, de retirar o excesso de água do corpo. Lembrem-se que a urina, ela é formada por toxinas, ela é formada por excretas e também é formada, por exemplo, por quê? Por água, porque senão não seria uma substância líquida, né? A urina, a diurese. E na urina, além das toxinas, dos excretas, da água, também existem o quê? Sais minerais. Imagina, gente, por exemplo, se todo o sódio que nós ingerimos na dieta, todo o sal que a gente ingere na dieta, se ele ficasse retido para sempre no nosso corpo, nós iríamos explodir uma hora, né? Então, tudo no nosso corpo funciona em equilíbrio. Nem pode ser de mais, nem pode ser de menos. Como é que eu garanto que as coisas nem vão ser de mais e nem vão ser de menos, né? Porque existe justamente mecanismos como a da filtração renal, né? Ou de métodos dialíticos, que vão tirar o excesso de sais minerais do nosso corpo, por exemplo. E se são retirados sais minerais em excesso do nosso corpo, eles são postos para fora de que forma? Pelo suor, por exemplo, né? Quando a gente sua, se o suor escorrer pelo nosso rosto, se tocar o lábio da gente, não tem um gosto salgado, né? Então, são sais minerais que são postos para fora do nosso corpo pelo suor, tá certo? Existem sais minerais que são colocados para fora do nosso corpo também pelo quê? Pela urina, tá certo? E isso acontece na intenção de quê? De promover um equilíbrio no corpo, tá? O nosso corpo não pode ter nem 8 nem 80 de substâncias, tem que ter o quê? O nível certo, tá certo? Então, quando eu falo em métodos dialíticos, né, como a hemodiálise, a diálise peritoneal, são métodos que eles vão substituir de forma parcial a função dos rins principal, que é o quê? Filtrar o sangue. Por que é que precisa filtrar o sangue? Para retirar toxinas, para retirar excretas, para retirar o excesso de água do corpo e o excesso de sais minerais. E tudo isso junto vai formar o que, gente? A urina. Tá certo? Para garantir que o corpo dessa pessoa ele esteja sempre em uma situação de equilíbrio. Tá certo? Ok, gente. Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida, alguma colocação? Pode falar, viu, gente? Se tiverem alguma dúvida específica, de verdade.
dando assim, sozinha, né? Que eu estava estudando nesse final de semana. Eu estava lhe acompanhando, viu, Rosália, nos seus estudos. Eu estava vendo que você estava estudando, viu? Pelos seus status. Aí, o neurologista daqui, quando dessa área assim, eles falam que às vezes você vai descobrir que tem insuficiência renal, às vezes é através de uma anemia. Sim. E outra patologia assim, que você jamais Imaginaria, né? Perfeito. Lembram do meu ex-noivo? Que estava com o negócio da pressão alta? Oi. A gota vai ser lá nas patologias reumáticas, nas nossas próximas aulas. E aí nós vamos ver a relação que tem com os rins também. Tá certo? Mas veja, Rosália falou que às vezes a pessoa só descobre que está com algum comprometimento renal, com alguma insuficiência renal, quando começam desordens de outros tipos, como por exemplo diabetes, como por exemplo a hipertensão arterial sistêmica, certo? Vejam, de uma forma bem geral, o que é a hipertensão? Aumento da pressão arterial, né? Quando nós falamos em aumento da pressão arterial, em picos hipertensivos, geralmente nós associamos a quantidade do sal na dieta, não é isso? Pessoas hipertensas, elas não podem comer sal, não é? Não tem isso? Aí veio, uma das funções dos rins é filtrar o sangue para retirar o excesso de quê? De excretas, de substâncias negativas para o nosso corpo, o excesso de água e o excesso de sal mineral. O sal da dieta, que é o cloreto de sódio, tá certo? Ele entra nesse bolo aí de sais minerais, tá certo? Então me diga, gente, se uma pessoa é hipertensa, tá? Ela tá apresentando sinais de hipertensão, tipo meu ex-noivo que eu contei para vocês. Essa pessoa tá tomando remédio para pressão e ainda assim essa pressão não está baixando. Será que pode estar acontecendo alguma falha lá nos rins? Ei, olha aqui, ó. Uma das funções dos rins é retirar o excesso de sais minerais do corpo. Se o rim dessa pessoa não está funcionando de forma 100%, gente, o excesso de sais minerais, o excesso de cloreto de sódio, por exemplo, lá do sal da dieta, vai ser retirado do corpo? Não. Não. Vai subir a pressão da pessoa? Vai. Vai sim. Por que, professora, sobe a pressão da pessoa? Ei, se você almoça um peixe, na hora do almoço você come um peixe que estava muito salgado, um bacalhau que não foi dessalgado da forma adequada. Como é que você passa o resto do dia? Tomando água, né? Quando a gente come algo muito salgado, a gente não tem vontade de tomar muita água no resto do dia todo. Sim ou não? Gente? Sim. Qual é a necessidade que o nosso corpo tem de tomar mais água? Tentar diluir aquele sal que está bombando no corpo, tá? Aí imagina uma pessoa que não está com os rins funcionando de forma 100%. Não vai filtrar o excesso de sais minerais do corpo. Ou seja, esses sais vão ficar presos no corpo, né? A ideia é que se tenha, por exemplo, um sangue com muitos sais minerais,
A ideia é que uma maior quantidade de água seja deslocada para dentro dessa corrente sanguínea. Se eu coloco uma quantidade de água maior, gente, para dentro dessa corrente sanguínea, vai aumentar a pressão? O que é a pressão arterial? É a força que o sangue exerce contra a parede das artérias do corpo. Isso justifica o fato, por exemplo, de nós, quando vamos aferir uma pressão arterial, posicionarmos o nosso estetoscópio, a campânula do estetoscópio, em cima, bem em cima da artéria braquial. Por quê? Porque a pressão arterial é o resultado da força que o sangue exerce contra a parede das artérias. Se uma pessoa tem uma insuficiência renal aguda, os rins dela não funcionam 100%. Se os rins dela não funcionam 100%, será que em algum momento pode ocorrer uma falha na filtragem desses sais minerais? Pode. Ao invés de esse sal mineral ser retirado o excesso desse sal mineral e ser posto para fora pela urina, esse sal mineral vai continuar retido no corpo. Isso vai aumentar o volume circulante de sangue? Vai, porque eu vou precisar de mais água, né, na corrente sanguínea para tentar diluir esse sangue. Essa pessoa vai ter a pressão arterial elevada? Vai ter uma hipertensão arterial sistêmica? Vai, que não cede com medicação, como foi meu ex-noivo. E aí, o médico que atendeu ele na UPA disse logo: vamos fazer um rastreio da sua função renal. Não adianta de nada um hipertenso estar tomando medicamento, a pressão dele não está baixando. Se a pressão dele não está baixando nem com o uso de medicamento, deve ter alguma coisa errada no corpo. E aí, qual é o órgão que nós vamos direto? Os rins. Por quê? Porque a função dos rins é retirar as excretas do sangue, retirar o excesso de água do sangue, retirar o excesso de sais minerais do sangue. Tá certo? Então, por vezes, a pessoa descobre, como Rosália falou, que tem problema no rim devido a outra doença, como a hipertensão arterial sistêmica. Tá certo? Então, vejam mais uma vez que o nosso corpo ele está todo ligadinho. Ele funciona de forma interligada, não é de forma separada. Tá certo? Então, vejam que uma insuficiência renal aguda ela pode facilmente dar de presente grego, né? Ao paciente, o quê? Uma hipertensão arterial sistêmica. Tá certo? Ok, gente? Perfeita essa sua colocação, Rosália. Inclusive, me dá algumas ideias. Tá bom? Conseguiram entender aí, gente? Podemos seguir? Sim. Então, vamos indo. Vamos lá. Vamos lá. Então, mais uma vez, gente, quando eu falo em métodos dialíticos, quando eu falo em métodos de diálise, tá certo? Eu estou falando em métodos artificiais que vão assumir o que a função que teoricamente era de quem? Dos rins. Mas esses rins, coitados, estão meio cambaleados, meio chumbados, tá certo? Então eles vão precisar de uma ajudinha externa, de uma forcinha externa, tá certo? Então, quais são os dois principais métodos dialíticos? Quais são as duas principais alternativas que nós temos? A diálise peritoneal e a hemodiálise, tá certo? Se nós olharmos aqui, gente, para essa palavrinha, hemodiálise, qual é o prefixo dessa palavrinha? Qual é a parte inicial? Hemo, né? Aqui, ó. O prefixo vai ser o quê? Hemo. E o prefixo emo na língua portuguesa, gente, nós conseguimos lembrar de quê? Faz referência ao quê? Rosália disse aí. Sangue.
Então, o que viria a ser a hemodiálise? Eu acredito, né, que todos nós sabemos pelo menos que existe a hemodiálise e o que é que é. Que é justamente o quê? Uma máquina que filtra todo o nosso sangue. Então, a hemodiálise consiste em uma filtração do sangue pelo uso de quê? De uma máquina específica, tá certo? Quando eu falo em diálise peritoneal, a palavra peritoneal, lá na anatomia, da fisiologia, peritoneal faz vocês lembrarem de quê? A parte da umbigo por aqui, da barriga. Sim, tem alguma coisa a ver com a barriga, do abdômen. Mas será que peritoneal nos lembra uma palavra chamada peritônio? Já ouviram falar lá na anatomia, na fisiologia, peritônio? Já ouvi essa. Pois vamos ver agora. Isso é Bruna, né, que tá falando? Bruna Rodrigues? Rosa. Ai, meu Deus, eu não vejo vocês falando. Mas vamos lá, gente, lembrar o que é um peritônio, tá certo? Porque nós precisamos relembrar o que é um peritônio para poder entender como é que ocorre a diálise peritoneal, tá certo? Quando eu mostro essa imagem aqui para vocês, eu quero que vocês extraiam dela que dentre as possibilidades de diálise artificiais, nós temos a diálise peritoneal e nós temos a hemodiálise, tá certo? Sendo a diálise peritoneal o método mais simples, entre aspas, menos agressivo, tá bom? E a hemodiálise é o método mais complexo, como que eu posso dizer, um método mais agressivo, tá certo? E aí nós vamos ver o porquê, tá bom? Mas sempre que um paciente ele está em insuficiência renal aguda, a depender do nível, né, de insuficiência renal aguda que ele vai estar sendo acompanhado por um nefrologista, né? Todo paciente que é portador de nefropatias, de doenças renais, certo? Eles são acompanhados por um determinado médico com especialidade em nefrologia, tá certo? Que são responsáveis por cuidar de doenças renais. E aí, esses nefrologistas, gente, eles vão fazer uma análise, vão fazer uma avaliação desse paciente, do quadro clínico desse paciente. E a partir dessa avaliação, ele vai optar por uma diálise peritoneal ou uma hemodiálise. Na maioria das vezes, os pacientes que, por exemplo, atualmente estão fazendo hemodiálise, eles já passaram pela etapa de diálise peritoneal, tá certo? Não é uma via de regra, mas é o que é mais comum, tá certo? Mas nunca, por exemplo, um paciente que está em tratamento de hemodiálise, que é um tratamento mais complexo, ele vai regredir a ponto de passar a fazer uma diálise peritoneal. Tá certo? Beleza? Então vamos seguindo. Em se tratando de diálise peritoneal, quando eu falei para vocês peritoneal, lembra peritônio? Peritônio, gente, acompanha aqui nessa imagem desse atlas de anatomia, tá? Imagine que isso aqui é uma região abdominal, tá certo? Por debaixo da pele desse abdômen existe uma espécie de tecido, uma malha, digamos assim, que é chamada de peritônio. Vocês conseguem ver aqui na imagem? Que é como se fosse uma camadinha de gordura, mas não é gordura, tá, gente? É tipo um tecido que é tipo uma malha. Uma membrana, exatamente. Que nós damos o nome de quê? Peritônio. Tá certo? E se existe essa membrana, se existe esse tecido,
por dentro do abdômen, ele tem uma serventia, tá certo? Nada no nosso corpo existe sem um porquê, tá bom? E por que é que esse peritônio existe, professora? Primeiro de tudo, eu preciso dizer para vocês que essa membrana, que essa malha, que esse tecido peritoneal, ele é vascularizado. Se eu estou dizendo que essa membrana, que esse peritônio, gente, é vascularizado, eu estou querendo dizer o que para vocês? Se ele é vascularizado, ele tem o quê? Sangue. Sangue. Se ele é vascularizado, ele tem vasos sanguíneos, né? Pequenos vasos sanguíneos. E sempre que eu falo em vasos sanguíneos, sejam eles calibrosos ou sejam microvasos, por dentro deles passam o quê? Sangue, né? Então, se eu digo que o peritônio ele é vascularizado, eu digo o quê? Que por aqui passa sangue, não passa? Sim ou não? Passa, não passa? Sim. Aí eu pergunto para vocês. Qual é a grande jogada da diálise peritoneal? Ei, se por aqui passa sangue, se existem inúmeros capilares vascularizando o peritônio, se meu rim não está funcionando de forma adequada, tá? Será que eu posso utilizar algum método, alguma técnica para filtrar o sangue que passa pelo peritônio? Posso. E é exatamente aí onde entra a diálise peritoneal, certo? Vejam como o corpo da gente é perfeito. A função dos rins é filtrar, perdão, o sangue que tem no corpo. Mas, se esses rins não estão funcionando, qual outra estrutura eu posso utilizar para filtrar o sangue que existe pelo corpo, ou uma grande quantidade do sangue que passa pelo corpo? O peritônio, que é essa membrana que reveste internamente o abdômen, tá certo? Essa membrana que, além de revestir internamente o abdômen, ela é vascularizada. E se essa membrana ela é vascularizada, ela tem capilares sanguíneos? Tem. Se existem capilares sanguíneos nesse peritônio, passa sangue por lá, por esse peritônio? Passa. Será que eu não posso utilizar algum método, alguma técnica que faça a filtragem desse sangue que passa pelo peritônio? Posso. E é isso que nós chamamos de diálise peritoneal. Tá certo? Gente, eu tô mostrando isso para vocês, sendo bem honesta, eu acredito, honestamente, que quase nenhum professor iria falar sobre diálise peritoneal com vocês. Por quê? Porque é algo muito complexo, é algo muito específico. Mas por que que eu escolho falar para vocês? Porque eu, Silvia, quando me formei em enfermagem, tá certo? Lá em 2014, nunca em nenhuma aula minha da graduação eu vi diálise peritoneal. Eu não sabia nem que isso existia. Aí, como são as coisas de Deus, né? Me formei. O primeiro emprego que eu tive a oportunidade foi dentro de uma UTI pediátrica. Deus, ele sabe tanto das coisas que dentro daquela UTI, tudo que eu nunca tinha visto na minha vida, eu vi lá dentro. E o que eu não vi lá dentro, eu tenho certeza que eu não vou ver em lugar nenhum. Aí caio eu de paraquedas na UTI pediátrica. Dou de cara, com menos de 5 meses de trabalho como enfermeira na UTI pediátrica, dou de cara com um quadro clínico de uma paciente jovem, 12 anos, com insuficiência renal aguda,
e que a nefrologista dela optou por fazer diálise peritoneal. E eu, como é que fiquei nisso? Fiquei perguntando, o que danado é diálise peritoneal? Como é que é feito? Qual é a ideia da diálise peritoneal? O que raios é um catéter de Tenkopf? Ou seja, eu não sabia de nada. Para mim foi novidade. E o que é que eu tive que fazer? Alguém da UTI foi me ensinar? Não. Como era que eu ia ficar? Eu tive que correr atrás. Eu tive que estudar sozinha e aprender diálise peritoneal sozinha, aprender a mexer no circuito sozinha, porque eu nunca tinha visto nada sobre diálise peritoneal. E aí, as coisas quando são novidade pra gente, dá logo o quê? Medo, né? Dá logo medo a gente. E aí, gente, eu fiquei desesperada. Desesperada. E aí, quando eu assumi a disciplina de clínica médica no grau, eu pensei, se eu vou falar de distúrbios, de doenças que ocorrem no trato urinário, eu não posso deixar de falar para os meus alunos sobre diálise peritoneal. Hemodiálise todo mundo já ouviu falar. Mas e diálise peritoneal? O que eu não quero, gente, para mim, eu não quero para ninguém. Absolutamente. Pode ser meu inimigo, que eu não tenho inimigo. Mas pode ser uma pessoa que eu não queira bem. Mas eu não quero mal para ela. Eu não quero que ninguém passe pelo desespero que eu passei quando dei de cara com um quadro de diálise peritoneal. E eu não sabia absolutamente de nada. Nada. E não tinha quem me ensinasse. Tá certo? Então, isso é algo que eu nunca esqueço no meu início como enfermeira. Então, eu não quero absolutamente que nenhum dos meus alunos, futuros técnicos em enfermagem, passe pelo que eu passei. Professora, mas não é só enfermeiro, não? Tem que mexer em diálise peritoneal? Não, aí é que vocês se enganam. Vocês ficam com a parte mais tensa do babado, que é controlar o que entra de solução para filtrar e o que sai de filtrado e fazer a subtração. E ao final de cada plantão, fazer o total, dizendo se o balanço do paciente é positivo ou negativo. E aí, vocês só podem fazer isso se vocês souberem como é que rola o esquema da diálise peritoneal, tá certo? Depois que a gente entende, a gente se torna uma coisa linda, tá? Então, eu preciso de muita atenção de vocês nesses próximos slides, tá certo? Lembrem-se que a diálise peritoneal é um método dialítico, ou seja, uma substituição parcial das funções dos rins, né? Qual é a função principal, primordial dos rins que vai ser substituída por esses métodos dialíticos? A de filtrar o sangue que circula pelo corpo. E eu vou filtrar o sangue para tirar o quê? Excretas, excesso de água e excesso de sais minerais. Tá certo? Se os rins não estão menos, isso, menos. Quando o paciente menos dolorosa e o mecanismo que é usado é diferente, tá certo? Quando eu falo em diálise peritoneal, lembrem-se sempre de peritônio, vai ser uma filtragem fazendo uso de quê? Do peritônio. E o que é o peritônio? Essa membrana que reveste internamente o abdômen, tá certo? Como vocês podem ver aqui na imagem. E não esqueçam que o peritônio ele é vascularizado. Se o peritônio ele é vascularizado, por dentro dele passam capilares sanguíneos. E por dentro de capilares sanguíneos flui o quê? Sangue, tá certo?
Então, a diálise peritoneal vai ser a filtração do sangue do corpo que eu vou fazer, sem utilizar os rins. Eu vou utilizar quem? O peritônio. Tá certo? E de que forma eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, gente, olha que coisa linda. Vou apresentar para vocês o catéter Denkoff, tá certo? Que eu também nunca na minha vida tinha ouvido falar nesse jovem, catéter de Denkoff. Mas depois que eu conheci ele, primeiro de tudo, eu acho muito bacana palavras que têm o nome diferente. Palavras diferentes, nomenclaturas diferentes, até pessoas que têm um nome diferente eu acho legal. E aí, quando eu fui apresentada ao catéter de Tinkoff, eu fui saber o que é que ele era, o que é que ele fazia, e depois de eu entender tudo, o porquê das coisas, né? Eu tinha o maior orgulho, eu tinha a maior satisfação de, na evolução de enfermagem lá dos pacientes em diálise peritoneal, eu escrever catéter de Tinkoff. Eu amava, né? Porque sempre que eu aprendo uma coisa nova, eu fico me achando, eu fico me sentindo. Então, eu quero usar aquele conhecimento de qualquer forma. Então, eu fazia questão de escrever lá na evolução de enfermagem. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, catéter de Tinkoff. Catéter de Tinkoff. Tinkoff funcionante. Tinkoff com obstrução. Tinkoff trocado. Então, eu amava. Então, antes de nós falarmos de diálise peritoneal propriamente dita, como nós já falamos de uma forma geral, a diálise peritoneal vai ser aquela filtração do sangue do corpo que eu vou fazer utilizando quem? O peritônio, que é essa membranazinha interna que reveste o abdômen, tá certo? Gente, para eu fazer a filtração do sangue que passa por esse peritônio, eu vou precisar ter acesso a esse peritônio, né? Para eu poder filtrar o sangue que passa por lá. Para eu me aproximar, digamos assim, do peritônio, tá certo? Não vai ser só pela força do pensamento, óbvio, né? Então, eu vou ter que estabelecer um canal, vou ter que estabelecer uma passagem para chegar até esse peritônio, para ficar mais perto desse peritônio. Concordam comigo? Não vai ser só pela minha boa vontade, pela força do pensamento, né? Então, gente, para que eu chegue mais perto desse peritônio, dessa camada interna, dessa membrana que vai revestir internamente o nosso abdômen, eu preciso que nesse paciente exista uma abertura, seja feita uma abertura cirúrgica, tá certo? Se é uma abertura cirúrgica, é uma abertura, é uma incisão que é feita em centro cirúrgico por um cirurgião geral, tá certo? É uma abertura, vejam aqui na imagenzinha, aqui ó, existe o umbigo, isso aqui é o abdômen, certo? Do jovem. Tem aqui o umbigo, a cicatriz umbilical, tá certo? E vejam que foi feito uma abertura cirúrgica aqui, foi feito um buraquinho, uma incisão cirúrgica. Para quê, hein, professora? Só para abrir a barriga, o abdômen do paciente? Não. Para inserir o que nós chamamos de catéter de Tinkoff. Catéter que se escreve Tenkhoff. Catéter de Tinkoff. Por que, professor, o nome é catéter de Tinkoff? Porque Tinkoff é o sobrenome da pessoa que estudou, que desenvolveu esse catéter. Certo? Do mesmo jeito que lá na doença de Chagas. Por que a doença de Chagas é chamada de doença de Chagas? Porque o cientista, o médico que estudou toda a fisiopatologia da doença de Chagas se chamava de Carlos Chagas. Então, ficou conhecido como doença de Chagas. Catéter de Tinkoff. Por que de Tinkoff? Porque Tinkoff é o sobrenome do jovem que desenvolveu, que criou esse catéter, tá certo? Vejam aqui, gente, nessa imagem, eu trago vários exemplos, A, B, C e D, vários exemplos, vários formatos de catéter de Tinkoff, tá certo? É o mesmo tipo de catéter que só vai variar a questão de curvatura,
a questão de tamanho, tá certo? E aí, isso não é conosco, isso já vai ser escolha de quem? Do cirurgião, que vai fazer a incisão, né, em centro cirúrgico da região abdominal, com o objetivo de inserir quem? Por dentro dessa incisão? O catéter de Tencoff, certo? Que pode ser desses 4 tipos, vai ser escolha dele, tá certo? E esse catéter, ele é colocado a nível abdominal para quê, hein, gente? Para chegar perto de quem? Do peritônio. Eu tenho que arranjar uma forma de chegar pertinho desse peritônio para que eu consiga filtrar o sangue que circula no interior desse peritônio, já que ele é vascularizado. Tá certo? Como é que eu consigo chegar perto desse peritônio? Através da inserção do catéter de Tencoff. Podem ter certeza que se vocês pegarem algum paciente em diálise peritoneal, quando começarem a trabalhar, tá certo? E forem fazer as anotações de enfermagem de vocês, vai ficar muito mais bonito se vocês registrarem lá no prontuário do paciente. Catéter de Tencoff inserido em região abdominal foi ativado pela enfermeira fulana de tal. Ao invés de você colocar foi feita a ativação do catéter de diálise peritoneal pela enfermeira fulana de tal. Bote o Tencoff para cima, porque você já mostra o que você veio. Você já mostra que você sabe o nome do catéter. Tá certo? E existem, gente, muitos enfermeiros, não são nem técnicos em enfermagem, enfermeiros que não sabem o que é um catéter de Tencoff. Certo? Então vejam que o conhecimento ele é tudo. Ele já mostra quem você é. Tá certo? Então, existem inúmeros tipos de catéter na área da enfermagem, na medicina, mas o catéter específico que é utilizado para possibilitar, para viabilizar a diálise peritoneal é o catéter de Tencoff, tá certo? Que é colocado na região abdominal com vistas a possibilitar um contato mais próximo com quem? Com o peritônio. Por que eu quero esse contato mais próximo com o peritônio? Para que eu possa fazer a filtragem do sangue que circula no interior do peritônio. Tá certo aí, gente? Beleza? Comecem a escrever em todos os lugares agora Tencoff, Tencoff, Tencoff. Porque não basta escrever Tencoff, tem que escrever da forma certa, né? Então, tem que com CK, Hoff, com 2 Fs no final. Tá certo? Beleza? Não adianta escrever de forma errada, tá? Porque aí passa vergonha, tá certo? Mas até aí, tudo bem? Então, o que é o catéter de Tencoff? É um catéter, é um dispositivo que é inserido a nível abdominal a partir de uma incisão cirúrgica, com o objetivo de quê? De viabilizar a filtração do sangue que percorre pelo interior dos capilares sanguíneos existentes na membrana peritoneal, existentes no peritônio abdominal. Tá certo aí, gente? Beleza? Ok? Ok. Pra mim tá beleza. Espero que para todo mundo. Tá certo? Eu vou finalizar a aula por aqui, para a gente não estender a questão do horário. Tá certo? Vou enviar por Pedro agora 2 vídeos específicos. Um sobre diálise peritoneal e um sobre hemodiálise. Eu preciso que vocês assistam esses 2 vídeos, principalmente o de diálise peritoneal. Abram esse slide e tentem acompanhar pelo vídeo e pelo slide qual é a grande sacada da diálise peritoneal. Eu acredito que vocês vendo esse vídeo, inclusive, vai facilitar mais ainda a compreensão de vocês de como ocorre o processo
de diálise peritoneal. E aí, na aula de amanhã, nós iniciamos finalizando essa parte de DPCA, tá certo? DPAC e hemodiálise, tá certo? Ok, gente?